Bom, galera, vamos à nossa primeira fórmula, tá? Essa fórmula, ela se chama se, tá? É uma fórmula condicional. Eu já tenho aqui algumas informações que a gente vai utilizar para poder aplicar nossa fórmula. E eu vou aqui selecionar do lado, vou digitar igual e vou digitar se. Ela já aparece aqui, a primeira opção. Vamos dar um duplo clique. E aqui ele está me pedindo o teste lógico. E aí a gente agora vai colocar as informações. Vamos lá. Qual é a condição que a gente vai querer criar nesse exemplo aqui? Estamos trabalhando com cores, então eu vou dizer o seguinte. Eu vou selecionar aqui a fórmula, a célula B4. Então, eu estou dizendo que se B4, e aqui eu vou colocar um igual agora, se B4 for igual a, deixa eu tirar aqui o caps lock, for igual a verde, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque eu vou escrever a palavra verde, fecha aspas. Então, eu estou dizendo que se a informação que tem na B4 for igual à palavra verde, então eu vou dar o ponto e vírgula aqui. Ele vai me perguntar agora qual é o que eu quero configurar caso seja verdadeira essa informação. Então, eu quero que apareça a palavra verdadeiro. Ok? Fecha aspas. Agora, eu vou dar aqui um ponto e vírgula. E ele me pergunta agora, e o que eu quero que apareça caso a informação aqui não seja verde? Eu quero que apareça a palavra falso. Então, vou escrever falso aqui. Fecha o aspas e fecha parêntese agora para fechar nossa fórmula. Vou dar um Enter e aqui ele já aparece o resultado. Então, observe que ele seguiu aqui todo o parâmetro que a gente configurou. Se eu arrastar para baixo aqui, apenas uma vai ser verdadeira, porque só existe um verde, correto? Agora eu vou copiar aqui e colar para a gente poder ir para um outro exemplo. Vamos configurar novamente aqui a fórmula, né? Então vamos colocar aqui igual se. E aqui eu vou selecionar a célula, se é 4 for igual a azul, fecha aspas, ponto e vírgula, né? Para a gente colocar agora a informação caso seja verdadeira. Eu quero que seja verdadeiro. Não, vamos botar uma coisa diferente. Vamos colocar aqui ok. Vamos colocar ok, fecha aspas, ponto e vírgula. E agora a gente vai colocar a informação caso seja falso. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui um texto. Ok? Então eu quero que apareça a informação é a mais pura mentira caso a informação não seja verdadeira. Olha só. Isso aqui, galera, eu estou fazendo para a gente poder entender que as possibilidades, tá bom? Então aqui veja que só apareceu um ok, porque só tem um azul, né? As outras apareceu aqui é a mais pura mentira, porque não são a cor azul. Agora vamos a um outro exemplo. Vamos utilizar aqui números, tá? Para você ver que também se aplica em caso de números. Então vamos botar aqui algumas numerações. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos trabalhar com essas numerações. Então, eu vou colocar aqui se C10, vamos colocar aqui mais ou menos, se for maior do que 30, ponto e vírgula, eu quero que C10 caso ele seja maior que 30, que ele some com mais 10. Ponto e vírgula. Porém, se for falso, eu quero que C10 diminua 10. Ok? Fecha o parêntese. E aqui a gente dá um Enter. Veja aqui, porque ele não é maior do que 30, então ele subtraiu 10. Se a gente arrastar para baixo aqui, olha, a gente vai ter uma variação de resultados. No caso do exemplo 2, ele é maior do que 30. Logo, ao invés de subtrair 10, ele somou 10.
então ficou 60 mais 10. O daqui é menor do que 30, então ao invés de somar, ele subtraiu 10, então ficou 10 menos 10, 0. E aqui é a mesma coisa, é menor do que 30, ele subtraiu 10 e sobrou 2. Então, aqui são algumas variações, algumas possibilidades quando se quer utilizar a fórmula Si. Então vamos a outra fórmula básica que todos nós precisamos conhecer, que é a chamada média. Então eu tenho 3 números aleatórios e aqui eu vou digitar dentro dessa célula a nossa fórmula. Então eu vou digitar aqui igual e vou escrever aqui média, ok? Para ela aparecer tem que ter o acento, ok? Se você botar med sem acento, vai aparecer uma outra fórmula diferente, quer ver? Média aparece outra fórmula, já é outra coisa. Então acento agudo não é, média, clica 2 vezes aqui. E aqui agora, dentro do parêntese, a gente vai selecionar as 3 células que contêm informação. Vamos fechar parêntese e vamos dar Enter. Então ele está me dizendo aqui, né, deixa eu diminuir o número de casas aqui. Ele está me dizendo que a média desses 3 números seria 241,67. Então, como é que a gente sabe que está correto? Vamos tirar a prova, né? Já que são poucos números. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula de soma. Vamos somar digitando o número logo. Então, a gente vai pegar aqui 123, para poder ficar mais compreensível. 432 mais 170, ok? Então, eu vou dar um Enter aqui. A gente vai ter uma soma aí de 725. Agora, a gente vai fazer o quê? Dividir esse número por 3. Não é isso? Porque qual é o princípio da média? Você vai somar todos os números e vai dividir depois pelo número de dados que tem. Nesse caso aqui a gente tem 3 informações, então vamos dividir por 3. Então eu vou aplicar uma outra fórmula aqui, que seria pegar aqui, olha, igual. Eu vou pegar 725, vou selecionar a fórmula que o 725 está, né? E vou dividir por 3. A gente vai ter exatamente o mesmo valor. Não é isso? Vamos ter aí 241,67, ou seja, de fato, 241,67 é a média desses 3 números somados e divididos por 3. Vamos aqui ao nosso próximo exemplo, a nossa próxima fórmula. Essa fórmula se chama soma-si, ok? Então a gente tem aqui um exemplo de venda de carros, tá? Coloquei aqui algumas empresas de carro e quantidade de carros vendidos. Agora a gente vai preencher as informações que a gente precisa nesse espaço. Então eu deixei aqui um espaço chamado modelo de carro, que é onde a gente vai escrever o carro que a gente vai procurar, e aqui é onde a gente vai colocar a nossa fórmula. Então vamos aqui digitar a fórmula igual soma-si, clica 2 vezes, e aqui a gente vai então selecionar os campos que contêm as informações que vamos querer. Então o primeiro que ele pede aqui é o intervalo. O que seria o intervalo? Seria o local, né? O local de onde iremos colher a informação, que seria, nesse nosso exemplo aqui, seriam o nome das empresas. Então vamos selecionar o nome das empresas, por quê? Porque quando nós buscarmos aqui, iremos digitar o nome da empresa, ok? Vamos fazer pesquisas com base no nome da empresa. Então por isso que estamos colocando aqui como intervalo o nome de todas as empresas. Agora a gente digita ponto e vírgula para poder separar uma informação da outra. E a próxima informação seria de critérios. O que seria o critério? O critério será o local onde iremos digitar a informação, que nesse caso é aqui. Então eu digito aqui, seleciono a célula, automaticamente ele já aparece aqui. Digitamos ponto e vírgula. E por fim, ele está pedindo o intervalo de soma. O intervalo de soma seria o local que contém as informações numéricas que ele vai somar. Então nesse caso aqui seria a quantidade de carros vendidos. Então seleciono aqui as células que varia de D4 a D13 e fecho parêntese. Agora quando eu dou Enter, observe que ele ficou zerado aqui. Mas ele está zerado porque não temos nenhuma informação digitada aqui ainda. Só que agora a gente vai fazer um teste, né? Vamos supor que eu queira saber quantos carros da Honda eu vendi. Então veja que as informações estão espalhadas. E para que eu não saia somando um por um, basta eu aplicar o soma-si e eu digitar aqui, Honda.
Observe que ele já me traz aqui o valor de 660, que é exatamente a mesma coisa que eu pegar a outra fórmula de soma. Olha, eu vou pegar aqui a célula, vou usar uma das formas, né, de soma, vou selecionar essa célula, vou digitar mais e vou digitar aqui e vou selecionar aqui a outra célula que contém a venda do carro Honda. Quando eu der um Enter, eu vou obter o mesmo resultado, ok? Então, só para a gente confirmar aí que a soma está correta. Bom, vamos aqui a uma outra fórmula. Essa fórmula é muito pouco conhecida, muito pouco utilizada também, tá? Mas achei interessante trazer para vocês aqui. Então, eu trouxe aqui aquele mesmo exemplo de quantidade de carros vendidos. A gente vai trazer aqui o igual e vamos digitar conte. Quando você digita conte, já aparece aqui algumas variações, tá? Não iremos ver todas, mas vamos ver aqui pelo menos essas 4 primeiras, tá bom? Então, se você clicar nessa primeira aqui, conte.num, ela serve para poder fazer a contagem da quantidade de números. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar esse espaço aqui e eu fechar parêntese, observe que ele vai me trazer aqui a quantidade numérica de itens. Ele não vai somar, ele vai pegar apenas a quantidade de itens, que seria no caso aqui 10 células, ok? Então, veja que aqui ele contou só números. Se eu simplesmente, vamos mudar aqui a seleção, se ao invés de selecionar os números, eu selecionasse os nomes, olha o que iria acontecer. Vou dar Enter aqui e ele ia manter em 0, porque ele somente considera os números. Outra coisa interessante que eu quero fazer aqui seria mais ou menos isso. Eu vou selecionar aqui, tá? E agora eu vou digitar um nome aqui. Carro 473. Observe que ele automaticamente desconsidera essa célula como um número, tá? Ele, por ter características de texto, ele já não conta. Então, ele considera apenas números. Vamos agora a um outro exemplo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou deixar esse resultado aí. A gente vai digitar aqui embaixo a próxima fórmula. Vamos aqui, conte, novamente. Dessa vez vamos usar o se. Então, clicando no se, aqui é algo muito parecido com a fórmula anterior, né? O soma se, só que aqui eu conte se. E aqui ele está pedindo um intervalo, certo? O intervalo seria o espaço que iremos fazer a busca. Nesse caso aqui, a gente vai selecionar aqui os nomes dos carros, das empresas. Então vamos selecionar o nome das empresas, vamos dar ponto e vírgula, e aqui o critério, que é o local onde iremos fazer a nossa busca. Então vou selecionar essa célula aqui do lado, ó, por exemplo, e vou fechar parêntese. Pronto. Agora eu vou digitar nesse espaço, que é o critério, eu vou, digamos que eu queira saber aqui quantos Toyotas tem. Eu vou digitar aqui Toyota e ele vai me trazer a quantidade de nomes Toyota que existe nessa lista. Nesse caso temos esse Toyota e esse Toyota aqui, 2, ok? Se eu digitar aqui, por exemplo, Hyundai, vamos pegar aqui um carro que só tem uma coisa, Chevrolet. Se eu digitar Chevrolet, só vai ter um, porque só temos apenas uma informação Chevrolet, ok? Vamos agora ao nossa próxima variação de conte. Seria o CES, conte.ces. Aqui ele já tem algumas informações a mais. Então ele pede aqui o intervalo do critério 1. Aliás, para esse caso aqui, para essa fórmula, eu vou trazer aqui esse exemplo que fica muito melhor. Então vamos digitar aqui conte ces e aqui a gente vai colocar o intervalo do critério 1. O intervalo do critério 1 são os nomes das empresas. Então vamos selecionar aqui e vamos dar ponto e vírgula. Agora a gente vai selecionar o critério 1, que é semelhante a esse caso aqui. Só que dessa vez a gente vai ter 2 critérios.
Então eu vou selecionar o critério 1, vou colocar aqui, ponto e vírgula. Vou selecionar agora o intervalo do critério 2, que seriam, nesse caso aqui, as cores dos veículos. Então vou selecionar as cores dos veículos, vou dar ponto e vírgula, e agora ele está me pedindo aqui o critério 2. O critério 2 vai ser aqui essa segunda opção de busca. Então eu vou fechar agora o parêntese, vou dar Enter. Então ele ainda está zerado porque a gente não colocou nenhuma informação. Então eu vou marcar aqui para poder ficar mais claro para a gente. Beleza? Então a gente vai colocar aqui pelo menos, vamos ter que colocar aqui pelo menos duas informações. Então o critério 1 seria, eu vou pegar aqui o nome de qualquer carro desse, eu vou pegar aqui Toyota. E nesse outro critério, que é o critério 2, eu vou colocar aqui uma informação que está aqui, por exemplo, branco. Ou seja, ele está me dizendo aqui que existem 2 Toyotas brancos nessa tabela aqui de cima. Então seria uma forma da gente descobrir a quantidade de itens que existem de acordo com suas variações de característica. Então às vezes a gente tem muitos objetos, né, com variações muito grandes, características muito grandes, e às vezes você quer combinar, né, esses tipos de características de um mesmo objeto para poder saber a quantidade. Então essa fórmula ela serve muito para ajudar nisso, né, para ajudar a gente a localizar essa quantidade. Agora vamos a outra fórmula, a última, a variação, seria conte valores. Então conte valores está pedindo aqui valor 1, certo? Valor 1. Nesse caso aqui eu vou selecionar aqui, ponto e vírgula, e vou digitar aqui valor 2. Fechar parêntese e vou dar Enter. Ele está me dizendo aqui que existem 20 itens, que seria 10 desse e mais 10 dessa coluna, ok? Então vimos aí variações básicas, né, da fórmula Conte, que é muito pouco conhecida, até porque as pessoas não costumam utilizar bastante, mas que eu achei bastante interessante a gente poder trazer aqui para o nosso aprendizado. Bom, a fórmula que nós iremos aprender agora se chama concatenar, ok? Ela serve para unificar duas informações que estão separadas. Então nesse caso aqui eu trouxe duas colunas, uma contendo o nome e a outra contendo o sobrenome. Então, como é que a gente vai fazer para juntar as duas informações? Então, eu vou simplesmente digitar igual e vou digitar concatenar, que é essa de baixo aqui. Dou um duplo clique e aqui, olha, ele já me pede para colocar o texto 1. Eu vou selecionar o texto 1 aqui, digito ponto e vírgula e vou digitar o próximo texto, que é o texto 2. Eu vou fechar parênteses e ele aqui vai me dar a informação unificada, certo? Então, bastaria arrastar para baixo aqui agora e essa forma seria aplicado às demais células. Só que você percebeu que a informação ela foi puxada sem espaço, né? Não tem espaçamento entre as palavras. Então ele simplesmente unificou. Como é que eu faço para unificar as duas informações, porém preservando espaço entre elas? Então eu vou apagar aqui novamente e vou digitar novamente aqui a fórmula concatenar. Vamos fazer o mesmo processo, selecionar o texto 1, ponto e vírgula, e aqui agora que vem a sacada. A gente vai, como essa fórmula ela lê texto, então a gente vai digitar aqui aspas, certo? Dá um espaço, digita aspas novamente, ponto e vírgula, e por fim a gente seleciona agora a célula que contém a segunda informação que queremos unificar. Quando damos Enter, então ele entende que aquele espaço que nós colocamos entre aspas deve ser executado aqui, né, nesse caso. Então a gente agora arrasta para baixo e a gente tem aí a nossa célula, a nossa fórmula concatenar aplicada.